Série Mais Fé. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Dia 7. Gênesis capítulo 19 ao capítulo 21. À tarde chegaram os dois anjos a Sodoma. Ló estava sentado à porta de Sodoma e, vendo-os, levantou-se para os receber e prostrou-se com o rosto em terra. Disse ele: Meus senhores, entrai, peço-vos na casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os pés. De madrugada vos levantareis e ireis vosso caminho. Responderam eles: Não, antes na rua passaremos a noite. Mas Ló insistiu muito com eles, pelo que foram com ele e entraram na sua casa. Ele lhes deu um banquete, assando-lhes pães asmos, e eles comeram. Entretanto, antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, os homens de Sodoma e Gomorra, desde o moço até o velho, todo o povo de todos os lados. Chamaram a Ló e lhe perguntaram: Onde estão os homens que entraram esta noite na tua casa? Traze-os cá para fora, para que os conheçamos. Então Ló saiu-lhes à porta, fechando-a atrás de si, e disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal. Tenho duas filhas virgens. Eu vou-las trarei para fora e lhes fareis como bem vos parecer. Somente nada façais a estes homens, pois se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Este indivíduo, como estrangeiro, veio aqui habitar e pretende ser juiz em tudo. Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, isto é, contra Ló, e aproximavam-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estendendo a mão, fizeram Ló entrar para dentro da casa e fecharam a porta. Então feriram de cegueira os homens que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram de procurar a porta. Disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui? Teu genro, teus filhos, tuas filhas e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar, pois o seu clamor se tem avolumado diante do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e disse a seus genros que haviam de se casar com suas filhas: Levantai-vos, saí desse lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Porém, ele pareceu aos seus genros como quem estava gracejando. Ao amanhecer, os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher e tuas filhas, que aqui estão, para que não pereçam na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pelas mãos, pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe misericordioso o Senhor, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os tirado fora, disse um deles: Escapa-te, salva a tua vida. Não olhes para trás, nem te detenhas em toda esta planície. Escapa-te para os montes, para que não pereças. Respondeu-lhes Ló: Assim não, meu senhor. O teu servo achou graça aos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia que a mim fizeste, salvando minha vida. Mas não posso escapar-me para os montes, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis ali perto uma cidade para que eu possa fugir, e é pequena. Permite que eu escape para lá, não é pequena? E viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso, estou de acordo, para não subverter a cidade de que falastes. Apressa-te e escapa-te para lá, porque nada poderei fazer enquanto não tiver ali chegado. Por isso chamou o nome da cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra, do Senhor desde o céu. Subverteu, pois, aquelas cidades e toda aquela planície, e todos os moradores daquela cidade, e os que nasciam da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa estátua de sal. Abraão levantou-se de madrugada e foi ao lugar onde estivera em pé na presença do Senhor, olhando para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da planície. Viu que subia da terra fumaça como a de uma fornalha, quando destruía as cidades da planície. Deus lembrou-se de Abraão e tirou a Ló do meio da destruição, ao subverter aquelas cidades em que Ló habitara. Subiu Ló de Zoar e habitou nos montes, e suas duas filhas com ele, pois temia habitar em Zoar. Habitou numa caverna, ele e suas duas filhas. Então a primogênita disse à menor: Nosso pai já está velho e não há homem na terra que venha deitar-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem,
Demos a nosso pai vinho a beber e deitemo-nos com ele para que conservemos a descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com ele, seu pai. E deitou-se com seu pai. Não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita à menor: Eu ontem à noite me deitei com meu pai. Demos-lhe vinho a beber também esta noite. Então entra tu, deita-te com ele, para que conservemos descendência de nosso pai. Deram, pois, a seu pai vinho a beber também naquela noite, e a menor foi-se e deitou-se com ele. De novo não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, a quem chamou de Moabe. Este é o pai dos moabitas até hoje. A menor também deu à luz um filho, a quem chamou de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas de hoje. Partiu Abraão dali para a terra do Neguebe, e habitou entre Cádiz e Sur, e morou em Gerar. Havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonho de noite e lhe disse: Estás para morrer por causa da mulher que tomastes, ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não se havia chegado a ela, por isso perguntou: Senhor, matarás também uma nação inocente? Não me disse ele mesmo: É minha irmã? E ela também disse: É meu irmão? Na sinceridade do coração e na pureza das minhas mãos fiz isso. Então disse Deus no sonho: Bem sei o que na sinceridade do teu coração fizeste isto. E também eu te impedi de pecar contra mim. É por isso que não te permiti tocá-la. Agora, pois, restitui a mulher a seu marido, pois ele é profeta e rogará por ti para que vivas. Mas se não a restituíres, certamente morrerás tu e tudo que é teu. Levantou-se Abimeleque de madrugada, chamou a todos os seus servos, e quando falou todas essas palavras em seus ouvidos, os homens temeram muito. Então chamou Abimeleque a Abraão e lhe perguntou: Que nos fizestes? E em que pequei contra ti para trazeres sobre mim e meu reino tamanho pecado? Tu me fizestes o que não se deve fazer. Disse mais Abimeleque a Abraão: Com que intenção fizeste isso? Respondeu Abraão: Eu disse comigo mesmo: Certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. E na verdade, é ela também minha irmã, filha do meu pai, mas não filha da minha mãe, e veio a ser minha mulher. E quando Deus me fez sair errante da casa do meu pai, eu disse a ela: Seja esta a graça que me farás. Em todo lugar aonde formos, diz de mim: É meu irmão. Então tomou Abimeleque ovelhas e bois e servos e servas, e o deu a Abraão, e lhe restituiu Sara, sua mulher. E disse a Abimeleque: A minha terra está diante da tua face, habita onde bem te parecer. E a Sara disse: Tenho dado a teu irmão 1000 moedas de prata, isso te seja por véu dos olhos, e todos os que estão contigo, perante todos estás justificada. Orou Abraão a Deus, e Deus sarou Abimeleque e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos. Pois o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque por causa de Sara, a mulher de Abraão. O Senhor visitou a Sara, como tinha dito, e lhe fez como havia prometido. Sara concebeu e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe falara. Abraão pôs no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando tinha 8 anos, conforme Deus lhe havia ordenado. Era Abraão da idade de 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Disse Sara: Deus me trouxe riso, e todo aquele que ouvir se rirá comigo. Disse mais: Quem diria a Abraão que Sara amamentaria um filho? Contudo, lhe dei um filho na sua velhice. Cresceu o menino e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no dia que Isaque foi desmamado. Mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, zombava de Isaque, e disse a Abraão: Deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. Pareceu isto muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Deus, porém, disse a Abraão: Não te pareças isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho desta serva farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água e o deu a Agar, pondo-o sobre os ombros dela.
Também lhe deu o menino e a despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Consumida a água do odre, colocou o menino debaixo de um arbusto e foi assentar-se em frente dele a boa distância, como a de um tiro de arco, pois dizia: que eu não veja morrer o menino. E sentada em frente dele, levantou a voz e chorou. Ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar, desde o céu, dizendo-lhe: que tens, Agar? Não temas, Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão, pois dele farei uma grande nação. Então Deus abriu-lhe os olhos e ela viu um poço e foi encher de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu e, habitando no deserto, foi flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe uma mulher da terra do Egito. Naquele mesmo tempo, Abimeleque, com Ficol, o chefe de seu exército, disse a Abraão: Deus é contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me aqui por Deus que não mentirás a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, segundo a bondade que te fiz, me farás a mim e à terra onde peregrinaste. Respondeu Abraão: Eu jurarei. Abraão, porém, repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos de Abimeleque haviam tomado à força. Então disse Abimeleque: Eu não sei quem fez isto. Também nada me fizeste saber, nem tampouco ouvi falar nisso senão hoje. Tomou Abraão ovelhas e bois e o deu a Abimeleque, e fizeram ambos aliança. Pôs Abraão, porém, à parte 7 cordeiras do rebanho. E perguntou Abimeleque a Abraão: Para que estão aqui estas 7 cordeiras que pusestes à parte? Respondeu Abraão: Tomarás estas 7 cordeiras das minhas mãos, para que sejam um testemunha que eu cavei este poço. Por isso se chamou aquele lugar Berseba, porque ambos juraram ali. Assim fizeram aliança em Berseba. Depois se levantaram Abimeleque e Ficol, chefe do seu exército, e voltaram para as terras dos filisteus. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus muitos dias.